A pergunta que a gente pode se fazer é o que tornou Benjamin um dos pensadores mais importantes da segunda metade do século XX, né? A despeito da sua obscuridade quando era vivo. Até que ponto a reprodutibilidade destrói a obra de arte ou a transforma em outra coisa? Tem uma menina bonita, levanta e começa a clique, 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 clique. Aí a senhora do lado do marido fala assim: a gente nem mais pode vir à praia descansar, relaxado, porque os cliques não param de acontecer. E todo mundo com aquela maquininha Brownie da Kodak, isso no início do século XX. Walter Benjamin nasceu no dia 15 de julho de 1892, no período imperial, em um clã judeu abastado de Berlim. Filho de um comerciante de antiguidades, sua mãe Pauline era filha de um famoso matemático. As primas por parte de sua mãe são as poetas Gertrude Colmar e Nelly Sachs, Prêmio Nobel de Literatura. Benjamin começou nos anos 20 como membro da Escola de Frankfurt, na Alemanha, junto com Adorno, junto com Horkheimer, grandes pensadores que pensaram a cultura. A filosofia não dava muita bola para a cultura, a filosofia era ciência, era o conhecimento, era uma concepção muito abstrata, e a Escola de Frankfurt, e principalmente na Escola de Frankfurt, Benjamin, se dedicaram a uma filosofia da cultura, ou seja, tentar entender o ser humano dentro da cultura que ele pertence. Era em Frankfurt, né? Daí o nome Escola de Frankfurt. Eles reuniram nesse instituto pensadores que tomaram o marxismo como uma referência importante para pensar a dimensão cultural da sociedade, porque o marxismo é mais tradicional, né? Ele está muito ligado à discussão econômica, do capitalismo. O marxismo da Escola de Frankfurt vai questionar esse maniqueísmo para poder pensar o que é a produção cultural no mundo capitalista. Benjamin é um representante da esquerda e é obrigado a fugir para Paris, onde trabalha no livro das passagens sobre condições bastante adversas. Nesse mesmo contexto aparece, em 1936, o ensaio A Obra de Arte e sua Reprodutibilidade Técnica. Ele foi, sem dúvida, um autor muito obscuro na época dele, né? Ele não conseguiu um posto universitário, ele não se tornou professor, ele viveu de pequenos trabalhos de escritos para jornal, verbete para enciclopédia, frequentemente correndo de colegas que tinham postos mais importantes de pesquisa, no caso do Adorno. Ele era basicamente conhecido em um circuito muito pequeno de intelectuais alemães e depois também intelectuais franceses. A sua obra era praticamente desconhecida durante toda a vida dele. Uma obra de arte é uma coisa única. Pega lá a Mona Lisa, né? Tá lá no Louvre aquele quadro. Mas você pode reproduzir a Mona Lisa hoje pela técnica, fazer cartões postais, fazer cartazes, colocar na internet, encontrar imagens, sites, como for. Então, diz Benjamin, isso por um lado tem um lado bom, porque torna a arte acessível, né? Quem não pode ir lá no Louvre, mesmo assim pode conhecer a Mona Lisa. Mas extrai, por outro lado, da obra de arte aquilo que ele chama da sua aura, né? Que não é reprodutível pela técnica. A técnica reproduz, mas aquele caráter único da obra de arte, que torna aquela obra de arte uma grande obra de arte, no caso da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, faz com que ela seja uma obra única. Ele vai fazer uma discussão sobre a fotografia e o cinema em relação a um padrão clássico da arte. Mas ao contrário do que muitas leituras podem ensejar, o Walter Benjamin ele não se coloca contra, né, a imagem técnica. Ele propõe uma reflexão crítica sobre a imagem técnica. Ou quer seja o progresso, como é o foco central da crítica dele, ou mesmo, daí boa parte dos pensadores marxistas mais clássicos e mais voltados para essa análise econômica não consideram o Benjamin como um clássico autor marxista. Porque ele vai criticar até mesmo a filosofia da história comunista, que via
a sociedade sem classe como uma espécie de sentido da história. Então ele vai colocar em xeque essa ideia do sentido da história, que ele pensa a história não como uma sequência de ações racionalizadas ou planejadas, mas como relâmpagos. E a fotografia, ela é justamente a síntese dessa captura e a reapropriação de diferentes maneiras ao longo do tempo. Neste ano de 1940, Benjamin termina o texto sobre o conceito de história. Em 26 de setembro de 1940, fugindo dos nazistas, Benjamin se suicida em Portbou, fronteira franco-espanhola. O Benjamin sempre teve muita dificuldade na sua vida, dificuldade financeira, dificuldade de arranjar emprego, lutou muito, daí veio o nazismo na Alemanha. Quando começa o governo nazista, as perseguições aos judeus, ele vai para a França. Depois os nazistas invadem a França, e aí tem o famoso episódio de que o Benjamin, fugindo da perseguição nazista, e o Benjamin, quando passa uma noite numa pousada lá nesse lugar, na passagem dos Pirineus, do sul da França para a Espanha, e ele vai buscar lá refúgio, vai buscar um pouco de paz e tranquilidade, uma pequena malinha, né, onde estavam os seus manuscritos. Não tinha nada ali, quase roupa nenhuma, quase pertence nenhum. O que ele mais valorizava nos seus manuscritos, nos seus textos. Ele ouve falar que os espanhóis não vão permitir o acesso dos judeus porque os alemães pressionaram, não vai ser possível fazer isso. Ele fica tão desesperado que ele comete suicídio. Então, uma morte trágica e um pouco pelo desespero dele, porque afinal isso não era verdade. No entanto, deixou uma obra que é uma fonte de pesquisa, de inspiração, de discussão na estética contemporânea. Sem dúvida, um dos grandes pensadores da filosofia contemporânea, especialmente na área da estética. A popularidade do Benjamin é uma coisa da segunda metade do século XX, né? Quando os primeiros escritos dele começam a ser traduzidos do alemão para o francês e para o inglês, e assim se torna conhecido no mundo inteiro. Ele vai ser, sem dúvida, o primeiro filósofo a incorporar no seu pensamento a dimensão da técnica. Por tradição, arte e técnica e pensamento eram coisas que ficavam em campos à parte. Toda a tradição do pensamento alemão, né, também era essa, né? O que é arte é puro e nada tem a ver com a técnica, e o que é obra do pensamento também deve funcionar num nível de abstração quanto mais distante do mundo possível. Essa liberdade, essa liberalidade acadêmica, assim, eu acho que também ajudou a torná-lo popular no momento onde, do final do século XX, assim, do século XX e hoje em dia, onde as disciplinas se tornaram mais interdisciplinares, onde os campos de conhecimento se cruzam. E eu acho que desses dois fatores decorre a atualidade dele. A gente poderia acrescentar um terceiro, nenhuma dimensão do pensamento dele que não envolvesse uma dimensão crítica da cultura contemporânea, da cultura tal como era vivida pelas pessoas. E eu acho que isso também o credenciou para essa recente popularidade. O Walter Benjamin, ele é lido na história, na área da educação, na área da comunicação, justamente porque ele era um pensador bastante completo. Os temas mais importantes são as questões da modernidade, da subjetividade que essa modernidade constrói, dos meios técnicos de produção cultural e como eles não podem perder a dimensão de subjetividade de quem opera os meios, o autor como produtor, a fatura do trabalho artístico e do trabalho intelectual, estando dentro de uma lógica de expropriação que é própria desse momento onde ele está escrevendo, também como autor. Então ele tem muitas coisas do pensamento do Benjamin que são importantes e que eu acho que são relevantes para a reflexão atual e para quem está trabalhando com imagem técnica, quer seja a imagem fixa, ou quer seja a imagem em movimento, ou quer seja aqueles que dão movimento às imagens fixas.